Antes de começar, vamos orar? Espírito Santo, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, Senhor, tua misericórdia, que se renova a cada dia, que nos alcança, Deus, a cada dia. Senhor, hoje eu venho pedir, Deus, um espírito de ânimo outra vez sobre nós, Deus, sobre cada um de nós, sobre cada pessoa que está aqui assistindo, Deus, ou sobre cada pessoa que já esteve aqui, Senhor, que deu início a esse projeto e por algum motivo, Senhor, não está conseguindo fazer, Deus. Traga ânimo, Senhor, traga, Deus, forças, Deus, para colocar em dia, Senhor, para não parar, para não desistir, que eles possam continuar daqui, Senhor, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, esse vídeo na frente das pessoas, Senhor, mais uma vez, Deus, para que elas possam voltar, Senhor, a ler a Tua palavra, voltar, Senhor, a ser tocados por ela, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, que nós venhamos a desistir, mas que nós possamos, Deus, permanecer em Ti, na rocha firme, Senhor, na rocha inabalável que Tu és, Jesus. Nossa fé, Deus, possa estar fundamentada em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu tenho percebido que acabou baixando bastante o número de visualizações e eu não estou pensando no número de visualizações, mas eu estou pensando no número de pessoas que têm assistido. Então, se você está aqui, muito bem, continue, não desista. Não desista. Eu sei que talvez esteja difícil, talvez você esteja um pouco atrasado, mas parta daqui, coloque em dia quando der, mas não desista. Não deixe que esse projeto morra, não deixe que mais uma vez, não, ano que vem eu faço, esse ano eu já atrasei, não tem problema. Continua daqui, pega daqui, vamos firme, vamos junto, Deus vai dar graça, Deus vai dar sabedoria e você vai ver o quanto é bom ter lido a palavra de Deus, o quanto isso é transformador, o quanto isso vai tocar a sua alma, tocar a sua casa, a sua família, o quanto isso vai fazer não só em você, mas também através de você. Amém? Então, muito bem-vindos ao dia 52. Hoje a gente vai estar lendo Números, do 27 ao 29. Antes de iniciar, eu quero agradecer mais uma vez a tua companhia, agradecer você que já se inscreveu, você que deixa o seu joinha. Quero te convidar também a deixar um comentário. Comenta se você está conseguindo assistir todo dia. Comenta se o Espírito Santo já tem feito coisas através dessa leitura, através da palavra de Deus. Fortifica não só a sua fé, mas testemunha para o seu irmão, para que a fé dele também possa ser fortificada, possa ser fortalecida. Eu tenho sentido que Deus tem me esticado muito, muito, muito. Olha, eu com um filho consegui dar conta de fazer esse projeto, por mais que muitas vezes eu gravo tarde da noite, ou então levanto cedíssimo, ou então acabo atrasando um pouco. Olha, eu sinto assim o Senhor me esticando ao máximo nesse projeto. Eu disse que um dia talvez eu iria comentar e eu vou aproveitar hoje, eu tô sentindo aqui de falar. Esse projeto pra mim ele tem um significado muito forte, porque eu já dei início a um projeto parecido com esse. A gente tava lendo com os jovens, o Novo Testamento em 6 meses, e eu fiz 21 dias de leitura. E a minha tia faleceu bem no meio desse processo. E eu entrei numa zona de muita tristeza, de muita angústia, e eu não consegui dar continuidade ao projeto. Falhei por muitos dias e depois eu não consegui voltar, porque daí eu tinha muita coisa para pôr em dia e eu não quis retomar sem colocar as coisas de antes em dia, e daí não queria ficar atrasada e no final eu acabei só abandonando o projeto. Então, para mim tem um significado muito grande eu estar já aí há 52 dias. Eu sei que são muitos dias, é um projeto comprometedor, mas eu tô crendo, eu tô fazendo pela fé que o Senhor vai dar graça da gente chegar até o final. E por isso eu digo pra você com propriedade, não importa o quanto tá atrasado, volta daqui, a hora que der a gente coloca em dia o que passou, mas pega o maná do dia, pega a palavra do dia, receba com amor, com carinho aquilo que Deus tem pra sua vida. E muito importante, não desista de ler a palavra, não desista de ter um relacionamento com Deus, não desista, por mais que seja às vezes correria, a gente todo atarefado, a gente sempre muito ocupado, mas a verdade é que não nos falta tempo, às vezes nos falta clareza do que realmente é importante, do que realmente merece a nossa atenção, as nossas prioridades, né? Então, essa palavra que eu tenho pra você hoje, antes de iniciar. Agora vamos sim iniciar Números 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José.
e são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo à porta da tenda do encontro. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para a sua filha, e se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte Abarim e veja a terra que deu aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas, diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará ao Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Números 28. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: Tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: Esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã, e outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha em oferta de cereais, amassada com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro, e esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como a oferta de cereais da manhã e como a libação que a acompanha. Você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais, e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, para um novilho, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, para 1 carneiro, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, para 1 cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para um novilho, 1,5 litro para um carneiro e 1 litro para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá a festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá a santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia.
mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para um novilho e 4 quilos para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros, ofereçam 2 quilos, um bode, e para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam estas coisas além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada, em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isso juntamente com a libação que acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então ofereçam ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para um novilho, 4 litros para um carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas essas ofertas, além do holocausto contínuo da correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Números 29. No 1º dia do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia, as trombetas tocarão. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais, com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais, com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, mas por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecerão um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais, com as libações que a acompanham. Aos 15 dias do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias, celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto, em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta das cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos 2 carneiros e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que a acompanha. No 2º dia, ofereçam 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeitos. Com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 3º dia, ofereçam 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 5º dia, ofereçam 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 6º dia, ofereçam 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 7º dia, ofereçam 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito,
com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo correspondente à oferta de cereais e a libação que acompanha. No 8º dia vocês terão uma reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o seu estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Essas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e das suas ofertas voluntárias para os seus holocaustos, as suas ofertas de cereais, as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Muito bem, graças a Deus, chegamos ao fim de mais um dia, cumprimos mais uma vez parte da missão, parte do nosso afazer diário aí. Nada como as disciplinas espirituais, não é mesmo? Que Deus abençoe a sua vida e eu espero você aqui amanhã.